Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazocco, professora de processo penal, e estou aqui com vocês hoje para fazermos uma resolução de questões de processo penal das provas anteriores dos tribunais. Trouxe aqui algumas questões que envolvem a temática de processo penal, como atos de comunicação no processo, procedimentos comuns e especiais, recursos. Então, vamos trabalhar aqui algumas questõezinhas envolvendo os temas de processo penal que sempre são trazidos pelos editais. Então, bora lá começarmos com a nossa primeira questãozinha de processo penal. Então, vamos lá. Na maior parte das vezes, nós vamos ter questões mais objetivas, questões com um enunciado bem curto direcionando o tema. Em contrapartida, nós também temos algumas questões que são trazidas nas provas que são casos concretos, casos práticos. Então eu trouxe os dois modelos para que vocês possam entender como que a banca normalmente trata os assuntos envolvendo o processo penal, seja de forma mais objetiva, apenas no enunciado trazendo a temática, ou seja de uma forma mais subjetiva, trazendo um caso concreto para depois buscar a pergunta de determinada temática. E aí a nossa primeira questãozinha aqui é uma questão mais objetiva que envolve os atos de comunicação no processo. E aí nós temos aqui: com relação à citação do acusado, assinale a alternativa correta. Alternativa A: a citação inicial do acusado far-se-á pessoalmente, por intermédio de mandado judicial, carta precatória ou hora certa. Se nós formos pensar, a grosso modo, quais são as espécies de citação no processo penal? A citação por mandado judicial, por ordem judicial, que é feita com o oficial de justiça, cara a cara. A citação por hora certa, quando o acusado estiver se ocultando para não ser citado. E a citação por edital, que ocorre quando o acusado estiver em local incerto ou não sabido. Logo, as três espécies, a grosso modo, de citação são essas: por ordem judicial, mandado judicial, por hora certa ou por edital. Essas são as três espécies de citação que nós temos no processo penal, e aí por conta disso a gente exclui a alternativa A como alternativa correta. E aí vamos para a alternativa B. A alternativa B nos traz a citação por edital. Ao acusado citado por edital que não comparecer ou constituir advogado, será nomeado defensor, prosseguindo o processo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ponto importante com relação à citação por edital. A citação por edital, ela vai acontecer quando o acusado estiver em local incerto, ou não sabido, ou de difícil acesso. Só que a gente tem que ir um pouquinho mais atrás e entender para que serve a citação no processo. A citação no processo, ela tem a finalidade de dar ciência ao acusado de que existe uma ação penal contra ele, para que ele possa vir aos autos se defender e exercer a sua ampla defesa. Essa é a lógica da citação. Então, dar ciência para o acusado de que tem uma ação penal contra ele possa vir se defender. Se ele foi citado por edital, ele não lê edital. Ele está em local incerto ou não sabido ou de difícil acesso. Então, na realidade, ele não foi efetivamente cientificado de que existe uma ação penal contra ele. Formou-se a relação processual, então nós tivemos aqui a formação da relação processual para que haja uma continuidade do processo, mas a cientificação ela não aconteceu. Por este motivo, vai violar a continuidade do processo, sem ele ter sido cientificado, viola a ampla defesa, justamente por conta disso que o artigo 366 do Código de Processo Penal nos traz que, a partir do momento que ocorrer a citação por edital, justamente por ele não ter sido cientificado, vai se suspender o processo e o prazo prescricional, não podendo o processo, a ação penal, ter continuidade, porque vai violar a ampla defesa ou o contraditório. Aqui, quando ele diz que o acusado citado por edital, quando ele não comparecer ou não constituir advogado, será nomeado defensor, prosseguindo o processo, está demonstrando que o processo continuaria sem que ele estivesse efetivamente cientificado. Por conta disso, estaríamos diante aqui de uma violação ao princípio da ampla defesa e logo não é a nossa alternativa correta também. Alternativa C. Estando o acusado no estrangeiro, suspende-se o processo e o prazo prescricional até que retorne ao país.
A gente acabou de falar. Na verdade, a suspensão do processo e do prazo prescricional vai acontecer em razão do efeito da citação por edital e não citação por citação, na verdade, nem tá falando nem por rogatória, né? Mas seria a citação do estrangeiro por rogatória. Então, a citação do estrangeiro não suspende o processo nem o prazo prescricional até ele retornar ao país, tá? É a citação por edital que vai fazer com que se suspenda o processo e o prazo prescricional. Alternativa D. Completada a citação por hora certa, não comparecendo o réu, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque a citação por hora certa, ela é a citação que vai acontecer quando o oficial de justiça ele certificar que o acusado está se ocultando para não ser citado. Então ele vai uma vez no endereço e percebe que o acusado está fugindo para não ser citado. Vai duas vezes no endereço e percebe que o oficial de justiça percebe que o acusado está se ocultando para não ser citado. Certificando por duas vezes que o acusado está se ocultando, fugindo para não ser citado, ele marca um terceiro dia. Então ele marca, ó, no dia e horário tal, eu venho e vou citar quem aqui estiver. Então forma-se a relação processual e como o acusado está fugindo para não ser citado, ele sabe que tem alguém atrás dele. Então o oficial de justiça cita, se ele não estiver no dia e hora marcado, cita quem ali estiver e aí sim nós temos a continuidade do processo porque ele foi cientificado. Nós temos a cientificação da ação penal contra ele. E aí se ele não nomear um defensor dativo, se ele não nomear um defensor, o Estado, o juiz nomeia um defensor dativo para ele. Até porque a defesa técnica no processo penal, ela é indispensável. Então o Estado nomeia um advogado para ele. Então olha só, completada a citação por hora certa, não comparecendo o réu, porque pode ser que ele compareça, que pode ser que ele constitua advogado. Então não comparecendo o réu, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, ok? Então tem sempre que existir uma defesa técnica no processo penal, sempre. E aí a alternativa E está incorreta porque diz lá que a citação do réu preso far-se-á na pessoa do diretor do estabelecimento prisional e não. A citação do réu preso far-se-á na pessoa do preso. Até porque eu sempre brinco e falo, é mais fácil o oficial de justiça citar pessoalmente o preso do que uma pessoa que está respondendo o processo em liberdade. Haja vista que a pessoa que está respondendo o processo em liberdade, ela pode trabalhar, estudar e nem sempre estar em casa. Agora, o preso, qualquer dia, qualquer horário que o oficial de justiça for até lá para citá-lo, vai encontrá-lo certamente. Então a citação do preso, de acordo com o artigo 360 do Código de Processo Penal, é feita pessoalmente. É a mais fácil, na verdade, de ser feita, se a gente for analisar de forma prática. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D de dado, que fala da citação por hora certa. E aí a gente tem aqui uma outra questão que envolve também a citação. Então vamos lá. No tocante à citação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. B. Se o réu estiver preso, sua citação far-se-á por precatória. Acabamos de falar sobre isso. C. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 5 dias. D. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante mandado de citação expedido pelo juiz processante. E. A citação inicial far-se-á por precatória, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. E aqui, gente, a gente tem que pensar o seguinte, vamos tentar analisar todas as alternativas com base no que a gente já falou a respeito disso. Então vamos lá. Vou de baixo para cima, tá? A citação inicial far-se-á por precatória, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Quando que a gente vai ter a citação por precatória? A citação por precatória vai acontecer quando o acusado estiver fora da jurisdição do juiz processante. Então,
O juiz processante é onde está sendo processada a ação penal. Se o acusado está morando numa outra cidade, num outro estado, ele vai ter que ser citado nessa outra cidade, nesse outro estado. Só que o juiz do processo não pode mandar o seu oficial de justiça até essa outra cidade, até esse outro estado. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o processo está aqui na cidade, no estado de São Paulo, vou até colocar estados para ficar mais fácil para vocês, mas cidade é a mesma ideia, tá? O processo está aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e está sendo processado aqui. O acusado agora ele está residindo no Rio de Janeiro, lá na capital do Rio de Janeiro. E aí o juiz daqui de São Paulo pode falar para o seu oficial de justiça, falar, oficial de justiça, vai lá até o Rio de Janeiro citar o acusado? Não pode, porque é fora de sua jurisdição. Por esse motivo, como é que funciona? O juiz do juízo processante, que é onde a ação penal está sendo processada, vai expedir uma carta precatória para o juiz de onde o acusado está residindo. Então, para o juiz da cidade do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Então, ele expede uma carta precatória para o juiz do Rio de Janeiro. O juiz da cidade lá do Rio de Janeiro vai fazer o quê? Vai pedir para o seu oficial de justiça citar este acusado. Aí o oficial de justiça lá do Rio de Janeiro cita o acusado, aí volta para o juízo processante. Então, só acontecerá a carta precatória se o acusado estiver fora da região, da jurisdição do juízo processante, ok? Então essa alternativa, ela está incorreta, porque diz que a citação inicial far-se-á por precatória quando o réu estiver no território, sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Então o juízo processante ordenou a citação, e aí não vai ser por precatória, vai ser por oficial de justiça normal, tá? D. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, aí sim, será citado mediante mandado de citação expedido pelo juiz processante. Foi o que eu falei, não dá para o juiz aqui de São Paulo expedir expedir um mandado de citação para o acusado que está lá no Rio de Janeiro. Não dá para ele ser citado com um mandado de citação de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso não existe. Então ele vai ter que expedir uma carta precatória para o juízo onde ele está residindo, para onde o acusado está residindo, que o nosso exemplo foi o Rio de Janeiro, para então o juiz do Rio de Janeiro poder ali expedir a carta de citação, expedir a ordem de citação, o mandado de citação e o oficial de justiça citá-lo. Então essa alternativa também está incorreta. C. Se o réu não for encontrado, será citado por edital. A gente acabou de falar sobre isso. O acusado que estiver em local incerto ou não sabido ou de difícil acesso será citado por edital. Até aqui a alternativa está correta. O problema veio a seguir. Será citado por edital com prazo de 5 dias. O prazo que fica o edital é de 15 dias. É um detalhezinho chato, né, se a gente for pensar, mas é o que transforma a alternativa em incorreta. 5 dias é muito pouco, né, para um edital, se a gente for pensar. B. Se o réu estiver preso, sua citação far-se-á por precatória. A gente acabou de falar, né, que a citação do réu preso é citação pessoal do oficial de justiça. E aí nos sobrou a alternativa A como a nossa alternativa correta. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Aqui eu quero deixar claro o seguinte: Marcelo, você acabou de falar da ampla defesa. Eu falei que é indispensável a presença da defesa técnica. A ampla defesa, ela tem uma divisão, ela é subdividida em defesa técnica, que é realizada pelo técnico, que é realizada pelo advogado, e a autodefesa, realizada pelo acusado. Se o acusado ele não quiser comparecer aos atos processuais, ele estiver respondendo o processo em liberdade, não quiser comparecer aos atos processuais, ele tem o direito de abrir mão desse direito da autodefesa. Ele tem esse direito de abrir mão da autodefesa, tá? Que é o direito de presença. Ele pode abrir mão porque esse direito de autodefesa é renunciável. Ele pode abrir mão. Em contrapartida, o que ele não pode abrir mão de forma alguma é da defesa técnica. Então eu vou ter a defesa técnica, o advogado acompanhando todos os atos processuais.
todos os atos do processo eu terei a defesa técnica. Se não tiver a defesa técnica, estaremos diante de uma violação ao princípio da ampla defesa. Então pode ser que o acusado não compareça, mas é porque ele está abrindo mão do seu direito de presença, ele está abrindo mão do seu direito de autodefesa. E isso ele pode fazer. O que ele não pode fazer é abrir mão do advogado, abrir mão da defesa técnica. Mas Marcelo, e se ele não quiser contratar advogado? Foi o que a gente viu. O juiz obrigatoriamente vai nomear um defensor dativo para ele que acompanhará todos os atos processuais, ok? Então a nossa alternativa correta é a alternativa A, que diz que o acusado que foi citado pessoalmente, então a citação foi feita corretamente, foi citado pessoalmente, não compareceu e tá tudo certo. Não tem problema ele não comparecer, né? Mesmo sem motivo justificado. O que não pode é a defesa técnica não comparecer. E aí a gente já vai agora para uma questão envolvendo procedimentos, mais especificamente Lei 9.099 de 95, que é o procedimento do Juizado Especial Criminal, também conhecido como procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Criminal, GICRIM, ele é o procedimento que vai apurar e processar crimes que tenham penas máximas menores ou iguais a 2 anos ou contravenções penais, ok? Então vamos lá para a questão que envolve a Lei 9.099 de 95. E aí o enunciado ele é bem específico, né? Diz assim: a respeito da Lei 9.099 de 95, artigos 60, 83, 88 e 89. Assinale a alternativa correta. A. Reunidos os processos, por força de conexão ou continência perante o juízo comum ou tribunal do júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. B. São consideradas infrações de menor potencial ofensivo, acabei de falar, né? Mas vamos lá. As contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 3 anos, cumulado ou não com multa. C. Não sendo encontrado o acusado, o feito permanecerá no juizado especial criminal, mas ficará suspenso até que seja localizado. D. O acordo de composição civil entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública condicionada e incondicionada, implica extinção da punibilidade ao autor do fato. E E. Nos crimes em que a pena mínima cominada for inferior a 2 anos, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor suspensão condicional do processo ao acusado que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Aqui eu vou tecer um comentário a respeito desses enunciados que são bem curtinhos. Você fala, o enunciado é super curto. O grande problema do enunciado ser super curto é que ele traz uma temática. E aí, cada alternativa vai vir tratando sobre um aspecto dessa temática. Então, a gente tem aqui, da mesma forma que a gente falou da citação, a gente tem aqui uma questão que envolve o Juizado Especial Criminal e olha só. Na alternativa A, fala a respeito dos institutos da transação penal e composição de danos civis com relação ao juízo comum e tribunal do júri. Na alternativa B, fala a respeito do tipo de infração que vai ser processado pelo juizado especial criminal. Na alternativa C, fala a respeito do acusado não ser encontrado, o que acontece. A alternativa D fala da composição de danos civis e também na alternativa E fala da suspensão condicional do processo. Ou seja, cada alternativa traz um aspecto do juizado especial criminal. Então, assim, normalmente essas questões que são mais, o enunciado é menorzinho e traz somente a temática, a gente percebe que exige um conhecimento maior de vocês a respeito de todos os aspectos desse tema. Mas vamos lá para cada uma das alternativas a gente analisar. Vou de baixo para cima, tá? Alternativa E. Nos crimes com pena mínima combinada, que a pena mínima combinada for inferior a 2 anos, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo. Então, é um tema que envolve a suspensão condicional do
processo. Ao acusado que não esteja sendo processado e nem tenha sido condenado por outro crime. A suspensão condicional do processo, ela vai acontecer de forma objetiva, com requisito objetivo, quando a pena mínima for menor ou igual a 1 ano. Então, o acusado não estiver sendo processado por nenhum outro crime e a pena mínima for menor ou igual a 1 ano, será possível o Ministério Público, deverá, porque é um direito subjetivo do acusado, deverá o Ministério Público oferecer a suspensão condicional do processo. Aqui a alternativa fala que a pena mínima é de 2 anos, ou seja, está completamente errado, então essa alternativa a gente exclui. Então, alternativa errada. Alternativa D. O acordo de composição civil, composição de danos civis, entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública, condicionada e incondicionada, implica extinção da punibilidade ao autor do fato. Então vamos lá por partes. Quando a gente fala de composição de danos civis, que é aquele acordo realizado entre o autor do crime e a vítima, lá antes mesmo da denúncia, logo depois da lavratura do termo circunstanciado. Então, lavrou o termo circunstanciado, as partes serão encaminhadas para audiência preliminar, e aí nessa audiência preliminar será verificada a possibilidade da composição de danos civis. A composição de danos civis, ela vai gerar a renúncia do direito de ação quando for um crime de ação penal privada ou um crime de ação penal pública condicionada. Se a gente for pensar, tem uma lógica nisso. Por quê? Porque essas ações penais, privada e pública condicionada, representação, são ações penais que dependem da vítima, o ingresso da ação penal. Na ação penal privada, é a vítima que oferece a petição inicial queixa-crime. Na ação penal pública condicionada, representação, para que exista a ação penal pública, precisa da condição representação. Então, depende da vítima ofertar aqui a representação e na ação penal privada depende da vítima ofertar a queixa-crime. Então, são ações penais que dependem da vítima para que se iniciem. E aí, a partir do momento que o autor do fato e a vítima compõem civilmente, eles realizam um acordo de composição de danos civis, nós temos o quê? Aqui o direito de ação renunciado pela vítima. Já que a vítima fez o acordo, ela abre mão de ingressar com a ação penal. A alternativa diz o seguinte, que quando acontece a composição de danos civis, nos casos de ação penal pública condicionada e incondicionada. A ação penal pública incondicionada, ela é do Ministério Público, que quem tem legitimidade é o MP. Então, a vítima fazendo acordo não vai gerar aqui a renúncia do direito de ação, ok? Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa C. Não sendo encontrado o acusado, o feito permanecerá no juizado especial criminal, mas ficará suspenso até que ele seja localizado. O que acontece aqui? É um ponto importante. O procedimento do Juizado Especial Criminal, do sumaríssimo, da Lei 9.099 de 95, ele é um procedimento simples, ele é um procedimento informal, oral, célere e econômico. Então, eu não posso ter, por exemplo, citação por edital, porque citação por edital, além de ser algo demorado, que vai de encontro à economia processual, além disso, é um processo que vai de encontro à economia processual e à celeridade, porque além de ser demorado, ele é custoso. Então, por esse motivo, quando o acusado não for encontrado, o processo não pode permanecer no juizado especial criminal, porque no juizado especial criminal não existe citação por edital. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso retirar do juizado especial criminal e mandar para outro procedimento que tenha a possibilidade da citação por edital. E aí, nesse caso, ele vai para o procedimento logo imediato, que é ali o procedimento sumário. Então, não foi localizado o acusado, não fica no juizado especial criminal. Ele sai dali para poder realizar a citação por edital e formar ali a relação processual, mesmo que com a citação por edital. Então, alternativa C, alternativa incorreta. Alternativa B. São consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 3 anos, cumulado ou não com multa. Foi o que eu falei para vocês, no início da questão. O procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, ele apura as contravenções e crimes que tenham penas máximas menores ou iguais a 2 anos.
Então essa alternativa está incorreta. Nos sobrou a alternativa A, que é a nossa alternativa correta. Reunidos os processos por força de conexão ou continência perante o juízo comum ou tribunal do júri, vão ser observados os institutos despenalizadores do juizado especial criminal, transação penal e composição de danos civis. Vejam só, vamos imaginar que eu tenha um processo que sozinho ele fosse processado, se ele estivesse sozinho, ele seria processado no juizado especial criminal. Se ele estivesse sozinho, ele receberia ali todos os benefícios, todas as medidas despenalizadoras, como transação penal, como composição de danos civis e transação penal. Porque a suspensão condicional do processo ela é aplicável a qualquer crime, tá? Desde que tenha pena mínima menor ou igual a 1 ano. Então pode ser em qualquer procedimento, desde que a pena mínima seja menor ou igual a 1 ano. Ok, então essas medidas despenalizadoras que só existem no juizado especial criminal, que é a composição de danos civis e a transação penal, se o processo estivesse sendo processado, estivesse lá no juizado especial criminal sozinho, ele teria esses benefícios. Mas pelo fato dele estar conectado, ele sai do juizado especial criminal. Então, por exemplo, se eu tiver um crime que inicialmente sozinho iria a júri, vou pensar aqui, não vou conseguir dar um exemplo clássico para vocês, mas vamos pensar numa situação. Vamos pensar aqui que eu tenha um processo que tenha pena mínima de 2 anos. Pena máxima de 2 anos. Aqui eu vou ter um crime, vamos pensar num crime contra a honra. Se eu tiver um crime contra a honra, ou até mesmo vamos pensar uma lesão corporal. Vamos pensar numa lesão corporal leve, tá? Lesão corporal leve. Lesão corporal leve vai para o juizado especial criminal. Se estiver sozinho, vai para o juizado especial criminal e vai receber os benefícios normais do juizado especial criminal. Mas vamos imaginar que a lesão corporal leve esteja vinculada, conectada a um outro crime. Então eu tive uma lesão corporal leve para um agente e na mesma circunstância fática eu tive uma tentativa de homicídio. Posso ter tentativa de homicídio ou até mesmo homicídio. Se eu tiver esses processos conectados, eles vão ser julgados por quem? Eles vão ser julgados por um único juiz, que é o tribunal do júri, porque eu tenho a tentativa de homicídio. Então a tentativa de homicídio ela puxa todos que estiverem juntos com ele. Então esse processo de lesão corporal leve, se fosse sozinho, teria os benefícios. É justo que só pelo fato de ele estar conectado com outro crime, vejam que é um outro crime, ele está conectado com outro crime, ser levado a ser julgado pelo outro juiz, por um outro tribunal, seria justo ele não receber os benefícios? Não seria justo, porque aqui a única questão é porque ele está ligado com outro crime. Então, neste caso, nós vamos ter aí o direito ao benefício da transação penal e da composição de danos civis, mesmo que esteja numa outra vara, seja numa vara criminal, seja no tribunal do júri, não importa. Se ele estiver conectado a um outro crime, eu vou oferecer os benefícios para ele também, mesmo que ele esteja sendo processado em outro tribunal, em outra vara, tá bom? Que não seja juizado, que é para permanecer os benefícios caso ele fosse julgado sem existir essa conexão, ok? E aí, a gente vou colocar aqui, vou trazer mais uma questãozinha para vocês aqui. Aqui mais uma questão que envolve a Lei 9.099 para a gente finalizar este bloco. Então vamos lá. Com relação às infrações de menor potencial ofensivo, seu processo e julgamento é correto afirmar que a. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais dolosas de natureza grave. B. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível, ou por edital. C. A competência do juizado será determinada pelo lugar de residência do réu. D. Se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos da Lei 9.099 de 95, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. Acabamos de falar. E nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela Lei 9.099, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Vamos lá para as alternativas, embora a gente já tenha falado de algumas questões que envolvem aqui essas alternativas. Então, item A. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais dolosas de natureza grave. Gente, o único crime que depende de representação envolvendo lesão corporal é lesão corporal leve, conforme o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. E desde que não envolva a Lei Maria da Penha. Porque se envolver a Lei Maria da Penha, mesmo sendo lesão corporal leve, também não exige representação. Então, lesão corporal de natureza grave não importa, né? O que aconteceu? Nunca dependerá de representação. Então, essa aqui já é uma alternativa incorreta, porque somente as lesões corporais de natureza leve, quando não envolverem Lei Maria da Penha, é que prescindem de representação. B. A citação pessoal a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por edital. Por edital, a gente acabou de falar que citação por edital não existe no juizado especial criminal. Por quê? Porque afronta a celeridade e a economia processual. Então, a ideia da citação realmente é fazer no próprio juizado. Chama lá no próprio juizado e cita lá no próprio juizado. Mas sempre que possível, ou por edital, edital nunca, né? C. A competência do juizado será determinada pelo lugar de residência do réu. Não, é o lugar onde aconteceu o crime, segue as regras de competência, né? A regra de competência é o lugar da infração. Então, a competência do juizado é determinada pelo lugar da infração e não de residência do réu. D. Se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos da Lei 9.099, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Acabamos de falar. 1 ano não. Então, para que seja processado pelo juizado especial criminal, ou é uma contravenção penal, ou a pena máxima do crime será de 2 anos. Então, penas máximas menores ou iguais a 2 anos, ok? Então, aqui essa alternativa está errada. Aí nos sobrou, então, a nossa alternativa correta, que é a alternativa E. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do condicional do processo, suspensão do processo pelo período de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos da suspensão condicional da pena. Foi o que eu falei para vocês. O benefício da suspensão condicional do processo, embora ela esteja previsto lá na Lei 9.099, no artigo 89, vale para qualquer crime em qualquer procedimento, desde que tenha pena mínima menor ou igual a 1 ano, não tenha sido condenado ou não esteja sendo processado e tenha ali todos os requisitos da suspensão condicional da pena. Preenchendo o requisito objetivo, que é a pena mínima ser menor ou igual a 1 ano. É possível aí analisar se é cabível ou não a suspensão condicional do processo, que nada mais é do que o processo ficar suspenso pelo período de 2 a 4 anos, enquanto o acusado cumpre determinadas condições. Suspensão do processo condicional, suspensão condicional do processo. Então, o processo fica suspenso mediante o cumprimento de condições determinadas ali pelo juiz, pelo período que pode ser de 2 a 4 anos, mas vale para qualquer crime, desde que a pena mínima seja menor ou igual a 1 ano, ok? E aí é a nossa alternativa correta. Com isso eu vou encerrar esse bloco, daqui a pouco a gente volta com mais questões de processo penal do concurso dos tribunais. Até daqui a pouco.
Voltamos, pessoal, com a nossa aula de resolução de questões envolvendo os concursos dos tribunais. E agora a gente vai mudar um pouquinho de tema, voltando ainda a falar de procedimentos, mas vamos falar de procedimentos do Tribunal do Júri. Então vamos ver aqui as questões que envolvem o procedimento do Tribunal do Júri. Nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal, o prazo de 10 dias para o acusado apresentar resposta escrita à acusação, ao lado de outra possibilidade, conta-se: a partir do efetivo cumprimento do mandado, b. da outorga de procuração ao advogado, c. da juntada aos autos do mandado de citação, d. da decisão que designar a audiência de instrução e e. da decisão que analisar a defesa prévia. Então vamos lá analisar as alternativas. Então vamos lá, de baixo para cima. Da decisão que analisar a defesa prévia. Mas, gente, a gente nem apresentou defesa ainda. E defesa prévia é um termo antigo, um termo que se utilizava na época antes da alteração de 2008. Hoje em dia, o termo correto não é mais defesa prévia para o procedimento do Tribunal do Júri, e sim resposta escrita ou resposta à acusação. Então nem existe mais esse termo de defesa prévia. E se a ideia é apresentar a defesa, apresentar a resposta escrita, a resposta à acusação, como é que a gente vai apresentar depois de ser analisada a defesa prévia? Um tanto quanto confuso. Então essa alternativa é a alternativa incorreta. Da decisão que designar a audiência de instrução. O prazo para apresentar a resposta à acusação, a resposta escrita, ele não vai começar a partir da decisão da audiência, até porque a audiência ela vai acontecer depois de apresentada a resposta à acusação. Então, não vai ser essa alternativa a alternativa correta, porque a resposta à acusação ela vem antes da decisão da audiência. C. Da juntada aos autos do mandado de citação. Se a gente for pensar aqui como funcionam os atos processuais no processo penal envolvendo o Tribunal do Júri, nós vamos ter aqui o Ministério Público oferecendo a denúncia, os autos indo para o juiz recebendo ou rejeitando a denúncia para verificar se essa denúncia é apta ou inepta, e se ele receber a denúncia, ele cita o acusado. Depois de estado acusado, no prazo de 10 dias, vem a defesa apresentar aqui a sua resposta à acusação. E a pergunta é justamente essa: esse prazo de 10 dias vai se iniciar a partir de que momento? Se inicia a partir da citação ou da efetiva citação, do ato da citação, ou se inicia a partir da juntada nos autos do mandado de citação, como alternativa C. No processo penal, nós não temos esta ideia de que precisa juntar o mandado de citação nos autos para iniciar o prazo da citação. A ideia do legislador foi, se foi citado pessoalmente ou por hora certa, a partir da citação que já se efetivou e formou a relação processual, já se inicia no dia seguinte, desde que o dia seguinte seja útil, o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Então a gente não precisa dessa formalidade de citou, aí junto o mandado de citação nos autos. Não, se citou, tá citado, já tem ciência. Tá citado, tem ciência, a partir deste momento se inicia o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Ok? Então essa não é a nossa alternativa correta, porque essa alternativa C fala que vai se iniciar o prazo de 10 dias da juntada aos autos do mandado de citação. B. Da outorga de procuração ao advogado. O prazo de 10 dias não vai começar a partir do momento que que a defesa juntar aos autos aqui, ou então que o acusado der a outorga de poderes pela procuração. Não tem cabimento essa alternativa em nenhuma das outras áreas e nem muito menos na do processo penal. Então, nos sobrou a alternativa correta, a alternativa A, que o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação se iniciará a partir do efetivo cumprimento do mandado. Ou seja, citou, o oficial de justiça citou, não preciso ficar esperando o oficial de justiça juntar aos autos o mandado de citação, até porque já se efetivou a comunicação, a cientificação, já está citado. A partir daí se inicia o prazo para apresentar a resposta à acusação. Continuando,
mais uma questãozinha envolvendo o tribunal do júri, e eu quis trazer essa questão justamente porque ela traz um outro modelo de questão. Essa questão envolve um caso prático, envolve um caso concreto, diferentemente dos modelos que nós vimos até agora, do enunciado ser curtinho, trazer uma temática e as alternativas envolverem essa temática. Aqui a gente tem um caso prático que vai trazer a temática. Então vamos lá. Mévia foi denunciada pela prática de crime de homicídio doloso. A denúncia foi recebida pelo juiz da vara do Tribunal do Júri, sendo apresentada por Mévia resposta à acusação, seguindo-se a instrução processual com a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Encerrada a instrução, apresentadas as alegações finais, o processo encontra-se com o juiz da vara do Tribunal do Júri para a sentença. Em vista do caso hipotético, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A. Se a decisão do juiz for pela ocorrência de prática de crime não sujeito à competência do Tribunal do Júri, proferirá desde logo sentença condenatória. B. Se a decisão do juiz for pelo reconhecimento de que Mévia agiu em legítima defesa, circunstância que exclui o crime, por ausência de ilicitude, ainda assim será ela pronunciada, competindo a decisão ao júri, podendo, contudo, interpor a apelação. C. Se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, ainda que preclusa, enquanto não extinta a punibilidade, surgindo prova nova, poderá ser formulada nova denúncia contra ela. D. Se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, poderá o Ministério Público interpor recurso em sentido estrito, estendendo tal legitimidade ao assistente de acusação, se habilitado. E se a decisão do juiz for pela pronúncia de Mévia, será ela intimada através de seu advogado constituído ou defensor público nomeado. Então, o que nós temos aqui são alternativas que envolvem a decisão que finaliza a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, bem como a possibilidade de recurso. E aí, se a gente for pensar ao final da primeira fase, bom, primeiro, o Tribunal do Júri ele é composto por duas fases. A primeira fase ela é muito parecida com os procedimentos comuns. E aí a segunda fase que efetivamente nós vamos ter ali o plenário, a convocação dos jurados, etc. Mas na primeira fase nós temos um procedimento com atos processuais muito parecidos com o procedimento comum. O final da primeira fase vai possibilitar que o juiz dê uma das 4 decisões, ou decisão de pronúncia, ou impronúncia, ou desclassificação, ou absolvição sumária. Então a primeira fase ela finaliza com uma decisão do juiz. Se o juiz entender que existem indícios de autoria e prova de materialidade, ele pronuncia o acusado ou a acusada, encaminhando os autos para ser julgado pelos jurados lá em plenário na segunda fase. Se o juiz entender pela ausência de provas, pela pronúncia ou pela absolvição sumária, o juiz ele impronuncia o acusado. E essa impronúncia gera o arquivamento do processo. Se o juiz entender que o tipo penal denunciado pelo Ministério Público não é o tipo penal que se demonstrou, o juiz poderá desclassificar o crime. Então ele tira da classificação que o Ministério Público trouxe na denúncia, coloca em uma outra classificação e aí nessa outra classificação, sendo a vara comum competente, ele encaminha o processo para o juízo competente. Então a desclassificação é tirar da classificação anteriormente trazida pelo Ministério Público e colocar num outro tipo penal e, se for o caso, encaminhar para o juiz competente. E por último, a absolvição sumária é uma forma de absolvição mesmo, ela é chamada de sumária porque ainda temos uma outra fase como regra do Tribunal do Júri. Então o juiz estaria antecipando aqui a absolvição, por isso que ela é chamada de sumária. Então são essas 4 possíveis decisões que o juiz pode dar aqui ao final da primeira fase do júri.
Então vamos analisar aqui as alternativas. Bom, o que a gente está falando? O que a gente tem no enunciado? A gente tem os atos processuais de que a MEV, a acusada, foi denunciada pela prática do crime de homicídio doloso, então ok, está na competência em regra correta. A denúncia foi recebida pelo juiz da vara do júri, foi apresentada a resposta à acusação, teve a audiência coitiva das testemunhas de acusação e defesa, finalizou aqui a instrução processual com a apresentação das alegações finais, e aí o processo agora está na mão do juiz para que ele possa proferir uma dessas 4 decisões. Então vamos ver aqui a alternativa A. Se a decisão do juiz for pela ocorrência de prática de crime não sujeito à competência do júri, proferirá desde logo sentença condenatória. Acabei de falar para vocês que se o juiz entender que é um crime que não é o crime trazido pelo Ministério Público, um outro crime de uma vara criminal comum, ele faz o quê? Ele muda a classificação do tipo penal, ele desclassifica o crime e encaminha os autos para o juiz competente. Ele não vai proferir, neste momento, ele não vai proferir a decisão, a sentença condenatória. Então essa alternativa está incorreta. A alternativa B. Se a decisão do juiz for pelo reconhecimento de que Mévia agiu em legítima defesa, circunstância que exclui o crime por ausência de ilicitude, ainda assim ela será pronunciada, competindo a decisão ao júri, podendo, contudo, interpor apelação. Se o juiz entender que não é o caso de uma pronúncia, ele entender que é caso de absolver como legítima defesa, a legítima defesa exclui o crime e gera absolvição. O juiz pode absolver de forma antecipada com absolvição sumária. Então essa não é nossa alternativa correta, essa é incorreta também. Alternativa C. Se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, ainda que preclusa, enquanto não extinta a punibilidade, surgindo nova prova, poderá ser formulada nova denúncia contra ela. Falei para vocês que se o juiz entender que não existem provas suficientes pela pronúncia nem pela absolvição sumária, o juiz impronuncia, e essa impronúncia gera o arquivamento do processo. Contra esta decisão cabe a apelação, mas vamos imaginar que não se recorreu dessa decisão. O juiz impronunciou e não se recorreu dessa decisão. Eu posso ter, surgindo novas provas, eu posso ter o desarquivamento deste processo? Sim. Se surgirem novas provas, desde que não tenha ainda ocorrido a prescrição, pode-se desarquivar este processo com nova denúncia. Então, a impronúncia, ela gera o arquivamento do processo. Mesmo que tenha se tornado, entre aspas, definitiva, mesmo que preclusa, surgindo novas provas, poderá o processo ser desarquivado e ser oferecida nova denúncia, ok? Então, essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver por que as outras estão incorretas ainda. Alternativa D. Se a decisão do juiz for pela impronúncia de Mévia, que é a ausência de provas, poderá o Ministério Público interpor recurso em sentido estrito, estendendo tal legitimidade ao assistente de acusação, se habilitado. Contra a decisão de impronúncia, cabe a apelação, conforme o artigo 416 do Código de Processo Penal, e não recurso em sentido estrito. Esta apelação poderia ser uma apelação supletiva ao assistente de acusação, né? Desde que nós tenhamos um recurso de apelação e não de recurso em sentido estrito, que contra a decisão de impronúncia cabe apelação. E por fim, por que a alternativa E está incorreta? Se a decisão do juiz for pela pronúncia de Mévia, será ela intimada através de seu advogado constituído ou defensor público nomeado. Toda decisão, no caso aqui, uma decisão de pronúncia ou até uma decisão de sentença condenatória ou absolutória, nós vamos ter a intimação, a comunicação dessa decisão pessoal. A intimação da decisão da sentença, ela é pessoal. Então, como regra, vai ser realizada pelo oficial de justiça conforme o artigo 392. Então, se o juiz decidir pela decisão, pela pronúncia, a acusada, no caso aqui, será intimada pessoalmente. O seu defensor também será intimado, mas ela também será intimada pessoalmente, tá? Por isso que essa alternativa está
incorreta. Então, a nossa alternativa correta foi a alternativa C, que fala da decisão de impronúncia, mesmo que preclusa, poderá, que antes de extinta a punibilidade, antes de prescrito, poderá ser desarquivado o processo e ser oferecido uma nova denúncia, surgindo novas provas. E aí a gente tem aqui mais uma questãozinha que envolve o júri, para a gente ir para as questões que envolvem os recursos. O Código de Processo Penal, no parágrafo 3º do artigo 406, logo após a citação, faculta ao acusado que apresente resposta escrita. E aí você pode me dizer, Marcele, a gente já viu uma questão envolvendo a resposta à acusação no tribunal do júri, mas o que eu quis trazer para vocês essa questão, para vocês verem que se a gente for lá no artigo 403, parágrafo 3º, nós vamos ver que a alternativa que condiz é ipsis liter. Eu não tenho aqui, como as outras questões, um tema no enunciado e vários aspectos dessa temática nas alternativas. Aqui eu tenho, na verdade, o tema definido de forma específica no enunciado, e aí as alternativas elas mudam uma coisinha ou outra, são todas que envolvem a mesma situação, o mesmo aspecto dessa temática. Então, olha só. O Código de Processo Penal, no parágrafo 3º do artigo 406, logo após a citação, faculta ao acusado que apresente resposta escrita. A. Oferecendo documentos e justificações e especificando provas pretendidas apenas. B. Arguindo preliminares, oferecendo documentos e justificações e especificando provas pretendidas apenas. C. Arguindo preliminares, alegando tudo o que interessa à sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificando provas pretendidas e arrolando testemunhas. D. Arguindo preliminares apenas. E E, arguindo preliminares e arrolando testemunhas apenas. Percebam que todas as alternativas, elas dizem respeito a uma mesma situação. O que eu vou ter, na verdade, são mudança de palavras e alguns aspectos diferentes, mas todas trazem a mesma ideia, o mesmo aspecto que o enunciado quer de vocês. E se vocês forem perceber, a única alternativa que é a correta é a única que não trouxe a palavra apenas. Porque quando você apresenta a resposta à acusação, seja no procedimento do júri, em outro procedimento, mas aqui estamos especificamente no tribunal do júri, nós temos que a legislação trazendo que deverá ser oferecido tudo que interesse à defesa, tá? Então, arguir preliminares, tudo que interesse à defesa, trazendo documentos, oferecendo documentos, justificações, especificando provas e arrolando testemunhas. Tudo isso deve ser feito nessa resposta à acusação, que é o primeiro momento que a defesa traz a sua defesa. Essa é exatamente a alternativa que traz o que está previsto no artigo 406, parágrafo 3º do CPP, ipsis liter. E no final das contas, como eu disse para vocês, é a única alternativa que não traz a palavra apenas, tá? E aí a gente começa agora a falar aqui a respeito de recurso. Trouxe algumas questõezinhas envolvendo recursos para vocês verem como que a banca normalmente traz essas questões, essa temática. Então, após respectivo trânsito em julgado, a impronúncia do acusado no rito do tribunal do júri acarreta diretamente a... Vejam que a gente tem um pouquinho aqui envolvendo o júri e um pouquinho envolvendo a situação depois do trânsito em julgado. Então, olha só, após respectivo trânsito em julgado, a impronúncia do acusado no rito do júri acarreta a absolvição, B, exclusão da ilicitude, C, extinção da punibilidade, D, excludente de culpabilidade e E, impossibilidade de o réu ser novamente processado pelo mesmo fato, a menos que surja prova nova. Vejam que a gente já falou sobre isso, a impronúncia gera o arquivamento e enquanto não houver a prescrição, surgindo nova prova, poderá ser oferecida nova denúncia. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a alternativa correta, a alternativa E de elefante. Agora sim, especificamente sobre recursos, olha só. Tendo em conta as seguintes situações hipotéticas, bem como as disposições referentes aos recursos e às ações de impugnação, assinale a alternativa correta. Tícia, se condenada definitivamente com base em documentos que posteriormente se comprovem falsos, poderá ingressar com revisão.
desde que a pena não tenha sido extinta. B. Caio, representante do órgão de acusação, caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição, extinguindo a punibilidade do réu, deverá interpor recurso em sentido estrito. C. Tício, pronunciado por crime doloso contra a vida, caso queira recorrer, deverá interpor recurso de apelação. D. Mévio, tendo a homologação do acordo de não persecução penal recusada, poderá interpor recurso de apelação. E Mévia, a fim de sanar omissão em acórdão proferido em sede do recurso de apelação por ela interposto, poderá opor embargos de declaração no prazo de 3 dias. Então, novamente, estamos aqui diante de uma questão que traz uma temática, e aí em cada alternativa nós temos vários aspectos daquela temática. Cada alternativa praticamente envolve aqui uma situação diferente de recursos e ações de impugnação. Então, vamos a cada uma delas. Vou começar aqui pela letra A. Tícia, se condenada definitivamente, com base em documentos que posteriormente se comprovem falsos, poderá ingressar com revisão, desde que a pena não tenha sido extinta. Se nós tivermos aqui uma situação onde uma pessoa foi condenada com trânsito em julgado, conforme diz a alternativa, condenada definitivamente, e ficar comprovado que depois dessa condenação, depois desse trânsito em julgado, que as provas foram baseadas em depoimentos, documentos falsos, cabe a revisão criminal. Entretanto, a alternativa está errada por um detalhe, que a revisão criminal ela será cabível independente do momento. Pode estar executando, só preciso que haja o trânsito em julgado. Pode estar executando a pena, pode ter acabado de executar a pena, pode estar extinta a pena, o condenado pode até mesmo ter morrido, que será cabível ainda a execução penal pelos herdeiros. Então, essa parte final é que traz aqui, que transforma essa alternativa em errada, porque não é desde que a pena não tenha sido extinta, pode mesmo que a pena tenha sido extinta, ok? B. Caio, representante do órgão de acusação, caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição, extinguindo a punibilidade do réu, deverá interpor recurso em sentido estrito. Aqui, gente, é o seguinte: contra a decisão exclusiva de extinção de punibilidade, reconhecendo ou não reconhecendo a prescrição, então, contra uma decisão que envolver exclusivamente a extinção da punibilidade, contra essa decisão sempre será cabível o rese, tá? Que está lá no artigo de forma taxativa, no artigo 181, inciso 8 e 9 do Código de Processo Penal. Então, se o juiz reconhecer ou não reconhecer a extinção de punibilidade, independente de qual motivo, se a decisão envolve somente isso, contra essa decisão cabe rese. E aí olha só que está na alternativa. Caio, representante do órgão de acusação. Tanto faz, poderia ser ou não ser. Caso queira recorrer da decisão que reconheceu a prescrição, extinguindo a punibilidade, deverá interpor recurso em sentido estrito. Essa é a nossa alternativa correta, conforme o artigo 581, incisos 8 e 9 do Código de Processo Penal. C. Tício, pronunciado por crime doloso contra a vida, caso queira recorrer, deverá interpor a apelação. Se o tício tiver sido pronunciado contra a decisão de pronúncia que finaliza a primeira fase do júri, cabe rese. Cabe rese. Então, contra a decisão de pronúncia, cabe rese e não apelação. Por isso, a alternativa está incorreta. D. Mévio, tendo a homologação do ANPP recusada, poderá interpor a apelação. Errado, porque o artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal prevê que contra a recusa na homologação do acordo de não persecução penal cabe rese. Cabe rese. E Mévia, a fim de sanar omissão em acórdão proferido em sede de apelação por ela interposto, poderá opor embargo de declaração. Até aqui está correto. Ela poderá realmente, para sanar omissão no acórdão de uma apelação, ela poderá opor embargo de declaração. O detalhe está no prazo. O prazo dos embargos de declaração é de 2 dias, conforme o Código de Processo Penal. E os embargos de declaração, eles servem para sanar omissão,
contrariedade, ambiguidade ou obscuridade, mas no prazo de 2 dias pelo CPP, ok? E aí, nós vamos então para a nossa última questão, que envolve recurso também, mais especificamente a apelação. Nos termos do artigo 593 do CPP, caberá apelação no prazo de 5 dias da sentença. A. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. B. Da sentença definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. C. Da sentença homologatória ou denegatória da proposta de acordo de não persecução penal. D. Da sentença denegatória da ordem de habeas corpus. E E. Da sentença que revogar medida de segurança. Aqui, gente, olha só, a alternativa A, ela é uma situação específica de cabimento de rese, tá? Então, caberá rese contra a decisão que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Mais especificamente, o artigo 581, inciso 3 do Código de Processo Penal, traz essa modalidade de decisão para o cabimento do rese. Então, não é a nossa alternativa correta. B. Caberá contra a sentença definitiva de condenação ou absolvição, proferida por juiz singular. Contra a decisão que absolve ou condena, cabe a apelação. Essa é a nossa alternativa correta. E aí já vamos para as incorretas, né? C. Caberá rese contra a decisão, contra a decisão que se recusa a homologar a proposta do acordo de não persecução penal. Então, só será cabível o rese quando o juiz se recusar a homologar, tá? O ANPP. D. Caberá rese contra a decisão denegatória da ordem de habeas corpus, conforme o artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. E, por fim, item E. Caberá agravo em execução contra a decisão que revogar medida de segurança, porque medida de segurança é algum ato, uma decisão do juiz da execução penal. Por esse motivo, cabe agravo em execução contra qualquer decisão do juiz da execução penal. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, que definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular, caberá a apelação. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje de resolução de questões para o concurso dos tribunais. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal!